Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de processo civil. Eu já me apresentei para o pessoal aqui da presencial e vou me apresentar para o pessoal que está em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está em casa, está nos assistindo. Eu sou Ana Carolina, sou professora e juíza de Direito e hoje vou conversar com vocês sobre processo de conhecimento. A gente vai começar com o processo de conhecimento, vai passar por toda a fase procedimental, petição inicial, contestação, réplica, audiência de instrução, provas e terminar com a sentença. E vamos iniciar o cumprimento de sentença. Eu vou passar a semana toda com vocês até a próxima segunda-feira, então é possível sim que não dê para encaixar juizados especiais, porque a matéria é bem extensa, eu não queria atropelar, as coisas com vocês, mas eu vou tentar focar em alguns tópicos que são mais cobrados para os concursos da Defensoria Pública. Inicialmente, eu queria conversar com vocês sobre a bibliografia, o que é que eu sugiro para vocês, como é que vocês devem estudar processo civil, como eu sugiro que estudem. Cada um tem seu método, mas eu acredito que alguns pontos são em comum. Jurisprudência, óbvio, vocês devem ter percebido, para quem fez a prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que caiu muita jurisprudência em teses do STJ foi o ponto mais cobrado nesse concurso, então sugiro que leiam os informativos, mas além de ler os informativos, que vocês entendam os julgados, porque é muito comum de bancas cobrarem a ementa de uma forma um pouco diferenciada e se você não entendeu o sentido do julgado, você acaba se equivocando. Por exemplo, vocês já devem ter visto o informativo 630 que trouxe a ideia de que a Defensoria Pública, o defensor público, a defensora pública não precisa de registro na OAB para exercer a sua função, porque já decorre, propriamente da lei complementar. Ocorre que pode ser que apareça uma pergunta para vocês o seguinte: não é possível que ao defensor público, ao candidato a defensor público, seja exigido no momento lá do concurso, da inscrição, o registro na OAB. Verdadeiro ou falso? Falso, mas quem leu só a ementa, quem viu ali no site do STJ, no Migalhas, no Dizer o Direito, não vai conseguir entender. Então, muito mais do que decorar, que eu acho que isso não é o objetivo aqui do curso, e essa eu penso que seja a filosofia, é entender, é compreender, é saber criticar. E no momento que vocês estiverem fazendo a prova, é óbvio que críticas durante a prova objetiva não cabem, A gente não pode ficar discutindo com o examinador, mas na prova subjetiva é melhor. E até para a Defensoria Pública, que é uma instituição um pouco mais maleável nesse âmbito de críticas, eu acho que é possível fazer esse aprofundamento em relação aos julgados. Mas eu quero que vocês observem isso, leiam e entendam, Porque não basta simplesmente ler a ementa. Livros que eu oriento que vocês tenham ou que eu sei que tem uma biblioteca aqui, trouxe até alguns livros, na verdade pedi aos professores e eles vão mandar para quem for sorteado, então o professor Eupídio Donizete, o professor Klaus, que escreve junto com o Fábio Roque, de processo penal, e também o professor Igor Arruda, de defensor público lá de Pernambuco, eles vão mandar um livro aqui para vocês, e dentro do processo civil, o que eu indico mais é o do Gajardoni e do Daniel Amorim. O Gajardoni é um juiz aqui de Franca, em São Paulo, mas ele é extremamente crítico, então ele não é um juiz só letra da lei, ele consegue fazer uma estruturação melhor do processo, ele escreve muito sobre negócio jurídico processual, então eu gosto bastante dele. E o Daniel Amorim, que é um livro desse tamanho, é imenso, é um advogado, é bem explicativo, mas por ser advogado é importante que vocês, acho que para a defensoria, tem a tendência maior de ir para essa área, Além disso, eu me preocupo muito quando eu estou dando aula de processo civil com os enunciados. Vocês sabem que, embora o CPC tenha 3 anos, nesses 3 anos a gente já teve várias reviravoltas. O STJ diz que é mitigado, mas depois diz que não é a taxatividade do 1015. Depois volta atrás quando trata do cumprimento de sentença. Depois diz que não é. E isso causa uma insegurança jurídica muito grande.
E nos enunciados também tem essa insegurança. Por exemplo, antes de mudar a 9.099 para trazer o prazo em dias úteis nos juizados especiais, havia um enunciado da Infam, havia um enunciado do CJF e havia um enunciado do FPPC e vários enunciados locais dizendo completamente o inverso. Então tomem muito cuidado, vale a pena estudar por enunciado, vale a pena, eles estão caindo em primeira fase, vez ou outra eles caem em segunda fase, mas estudem com cautela. Observem se esse enunciado reflete a jurisprudência, porque no final das contas, quando vocês forem recorrer eventualmente de uma questão objetiva, vocês vão ter que utilizar o que é jurisprudência dominante. Mas hoje o que eu indico mais de enunciado é o do CJF, que é um pouco mais condensado, e o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciados da Infam, embora alguns bem elaborados, com discussões, eles são mais voltados para a magistratura. Então, evitem, né, trabalhar esses enunciados, porque na prática, por exemplo, na Infam se diz que o 489, parágrafo 1º do CPC, que é aquele que traz os requisitos da sentença e o que se considera como fundamentada ou não, a Infam diz que não se aplica aos juizados especiais. O CJF diz que se aplica, o FPPC diz que se aplica também. Então, há uma certa divergência, porque é muito mais fácil dizer para um juiz que ele não precisa exaurir a fundamentação dele, fazer o tal do distinguish, ele não precisa dizer o que é ordem pública, né, que até hoje, eu particularmente não sei o que é ordem pública, né, o juiz não precisa se dar esse trabalho. Então, evitem os enunciados da Infam. E por último, o Questões de Concurso, que vocês devem conhecer. Esse site é bem interessante para fazer essas questões de concurso e vocês podem acessá-lo gratuitamente. Ele tem 10 questões que vocês podem fazer por dia resolvendo, mas caso não marque a resolução, vocês podem resolver quantas questões por dia vocês quiserem. Ele é gratuito e quando é paga é uma assinatura, salvo engano, de R$100 e poucos o ano. Então dá para dividir, dá para usar entre várias pessoas, é bem bacana. Para a gente começar o processo de conhecimento, eu quero conversar com vocês sobre aquela divisão que a gente tinha no CPC de 73. Tinha a divisão do procedimento sumário e do procedimento ordinário. Hoje é procedimento comum. Fora os procedimentos especiais, a gente tem o procedimento comum. Mas o procedimento sumário, ele ainda existe no âmbito dos juizados especiais. Por que eu falo isso? Porque lá na parte final, nas disposições constitucionais transitórias, nas disposições finais transitórias, no 1063, diz justamente que os procedimentos que antes estavam sujeitos ao procedimento sumário no CPC, eles continuam em vigor na Lei 9.099, ou seja, aquele rol do 275 pode vir a ser ajuizado no procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, e isso se chama ultratividade. Vocês devem ter estudado, talvez isso, até em processo penal tem muito isso. Então, vocês precisam ter essa ideia, porque às vezes, numa prova prática, pode sim acontecer de cair uma abordagem envolvendo aquele procedimento que antes era o procedimento sumário no CPC de 73, mas que ainda pode vir a ser ajuizado no âmbito da Lei 9.099 no procedimento sumaríssimo. Compreenderam? Existe um ponto específico que era tratado no procedimento sumário, que era a cobrança das taxas de condomínio, né? As cobranças das taxas condominiais, elas eram feitas através do procedimento sumário. E hoje, todas essas despesas de condomínio, quando elas estão evidenciadas num título, que é a convenção de condomínio, a ata de assembleia, elas viram título executivo extrajudicial. Então é muito mais vantajoso hoje para o credor cobrar um título extrajudicial, cobrar essas despesas de condomínio através desse título do que pelo procedimento sumário ou pelo procedimento da Lei dos Juizados Especiais. Então isso se chama ultratividade. Vocês podem até anotar, quem está fazendo essas anotações, são todas as causas aqui do 275, mas com a ressalva do caso das despesas de condomínio, porque hoje elas configuram uma hipótese de título executivo extrajudicial, então submetida àquele procedimento especial. Você disse, desculpa, que é Diga, à vontade.
vantajoso pro credor. Pro credor, Né? isso, o título executivo é bem mais vantajoso, claro, porque ele não vai precisar passar por todo aquele processo de conhecimento, aquela cognição ampla, demorada para formar um título judicial. Mas nada impede que mesmo com um título extrajudicial, o credor proponha uma ação de cobrança ou uma ação munitória. Isso, na jurisprudência, era entendido como falta de interesse. Era entendido como, se o credor tem a possibilidade de um procedimento que é mais célere, mais vantajoso, por que ele vai ir atrás de um procedimento mais demorado? Mas hoje o CPC permite expressamente. Lá no capítulo que trata da execução de título extrajudicial, tem um dispositivo específico que diz que se o credor tiver um título executivo, ele pode ainda, se quiser, optar pela ação de cobrança ou pela ação munitória. Isso não existe nenhum impedimento nesse sentido, porque é uma disposição da parte. O direito constitucional de ação é inerente à parte. Então, ela escolhe qual é o procedimento que é mais adequado. Não cabe ao juiz decidir se há ou não interesse de agir nesse caso. Você quer fazer mais alguma pergunta? Tá. Vamos lá. A petição inicial é como começa o procedimento. Porque, por óbvio, prevalece que o juiz não pode dar início a um processo. Existia no CPC de 73, não sei se vocês vão se lembrar, do inventário ex officio. Quando passava um certo prazo e esse inventário não era ajuizado, o juiz poderia instaurar aquele procedimento de ofício. Hoje não tem mais no CPC de 2015 o inventário ex officio. Mas existem, claro, procedimentos em que o juiz pode ter iniciativa, como, por exemplo, o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ele pode ser instaurado de ofício pelo juiz, se, claro, presentes todos aqueles requisitos. Se, porventura, numa decisão que determina o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz pode, sim, determinar que, depois dessa sentença, não cumprindo o devedor, com os termos da sentença, ele profira uma decisão deliberando que, se não for cumprida em 24 horas, serão fixadas as trentes, multa diária no valor de R$15 mil, limitada até R$50 mil. Então, existem alguns procedimentos em que o juiz pode, sim, agir de ofício. Mas a regra do procedimento da petição inicial é sempre provocada pela parte autora, com a exceção que eu falei do CPC de 73, do inventário ex officio, que não existe mais. Dentro da petição inicial, o que eu quero que vocês observem para a prática, especialmente de vocês como futuros defensores, são os requisitos, em especial, uma novidade que o CPC trouxe, que transmite a ideia de cooperação. Vocês já devem ter estudado aquela parte inicial do Código de Processo Civil, em que no artigo 6º fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Juiz com juiz, juiz com promotor, juiz com defensor, juiz com partes, promotor com partes, todos os sujeitos devem exercer a cooperação. Isso não significa, uma quebra de imparcialidade. Não tem nenhum problema o juiz cooperar de forma a dar uma efetividade na tutela jurisdicional sem quebrar a sua imparcialidade. E pensando justamente na cooperação, que é uma ideia que vem desde o projeto, do anteprojeto do CPC, nos requisitos da petição inicial existem, dentre os requisitos, esse segundo aqui, que fala que na petição inicial deve constar os nomes, o prenome, estado civil, a existência de união estável, profissão, CPF, todos esses dados aqui. Muitas vezes, especialmente o defensor, ele não tem essa quantidade de informações. Por quê? A parte vai lá na defensoria, diz que quer se divorciar e quer acumular com uma ação de alimentos, mas ela não tem informações sobre o ex-companheiro, sobre o ex-esposo. E aí, o defensor público simplesmente vai dizer, não, eu não posso ajuizar a demanda porque você tem que ter os documentos necessários, e os documentos, dentre os documentos necessários estão os dados da parte requerida. Você vai deixar de peticionar por conta disso? Óbvio que não. Mas na própria petição inicial, você já vai fazer o requerimento para o juiz de que ele, observando o princípio da cooperação,
faça a consulta aos órgãos pertinentes para que se ache o endereço daquela pessoa. E quais são esses órgãos? Se tiver o CPF, dá para a gente fazer no Infojude. Ou também no Infoseg, porque o Infoseg está ligado, né, se eventualmente a parte foi presa, em algum momento vai aparecer essa informação. Se não tiver nada disso, Carol, não tenho, sou defensor público, não tenho CPF, não tem como arrumar, como é que eu faço? Tem também o CIEL, que é o Sistema de Informações da Justiça Eleitoral. Então, esse sistema, ele consegue só pelo nome da pessoa, o nome do requerido, nesse caso, e o nome do pai ou da mãe, que vocês vão ter, porque provavelmente vai ter na certidão de nascimento, nesse exemplo que eu tô dando, e se não tiver, pode ser só pelo nome. E se não encontrar no CIEL, o que é difícil é porque a pessoa ou nunca teve título de eleitor, ou teve, foi cancelado, ou morreu. E tem também uma outra possibilidade, que é através do Renajude. É uma consulta de veículos, mas que com o CPF de uma determinada pessoa, você consegue, eu falo você, mas vocês vão estar pedindo para o juiz, né? O juiz consegue buscar e se aquela pessoa tiver um veículo no nome dela, ele vai conseguir saber aonde esse veículo está cadastrado. E uma outra possibilidade é através do Infojude. O Infojude é um sistema ligado com a Receita Federal. E se a pessoa declarou imposto de renda, o que é difícil para um assistido da Defensoria Pública, porque a gente sabe que normalmente, né, quando se atende, eu não sei quantos salários são aqui para que possa ser atendido. 3, lá no Pará também eram 3. Então, é muito difícil uma pessoa que, né, ganhe mais do que isso, até porque se for atendida pela Defensoria não vai estar nesse patamar. Então, é difícil ter o Infojude. Mas também tem o Bacen. O Bacenjude não é só para penhora. Muita gente acha que o Bacenjude eu só consigo penhorar, né? Fazer penhora de ativos financeiros, mas eu consigo buscar endereços. Então, se aquele assistido, né, da Defensoria traz informações de CPF do parceiro dele e quer pleitear os alimentos, se aquela pessoa tiver uma conta bancária em qualquer lugar do mundo ativa, né, não precisa ter saldo, vai conseguir saber qual foi aquele endereço em que consta cadastrado aquela conta bancária. Então, observem isso, porque para a prática isso é extremamente útil. Ah, Carol, mas o juiz, eu já vi juiz indeferir. Eu também vi já juízes indeferirem, falarem que isso é ônus da parte e que não cabe ao juiz fazer essa diligência. Mas vocês vão se valer com a letra da lei. Tá aqui. Caso não disponha de informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz as diligências necessárias para a obtenção. Requerer ao juiz. É o juiz do processo, com base no princípio da cooperação, é que vai fazer essas diligências. Elas são pagas? Sim, mas como o assistido da Defensoria Pública normalmente faz juiz ao benefício da gratuidade, elas não serão, tá certo? Compreenderam essa parte? Os requisitos, os demais, eu não quero me debruçar porque é muito letra da lei, mas só lembrando aqui, em relação ao valor da causa, quero lembrar a vocês que valor da causa, a impugnação ao valor da causa, ela não é mais feita através de uma petição autônoma como era no CPC de 73. Então você vai impugnar dentro da peça de defesa, dentro da contestação. E você vai indicar qual seria o valor daquela causa diverso do que está sendo indicado na petição inicial. Quando a gente tratar da contestação, eu falo um pouco mais sobre isso. Carol, e se não essas informações lá do 319, 320, que são os documentos, não estiverem presentes? É o caso, sim, de emenda da petição inicial. Vocês devem se lembrar, para quem já atuou na advocacia, que muitos juízes despachavam da seguinte forma, abre aspas, emende-se a petição inicial em 15 dias. E o advogado, o defensor público, ele não sabia o que era para ser emendado. Para ele, a petição inicial estava completa. Então, ele não sabia o que o juiz pretendia com aquilo. E aí, o CPC veio com essa ideia de dever de esclarecimento do juiz, porque o juiz tem esse dever dentro do princípio da cooperação, de dizer que, se for necessária a emenda, o juiz tem que necessariamente dizer onde tem que ser emendado. Então, se falta um documento relacionado à comprovação de filiação, o juiz tem que informar.
a parte autora, emende-se a petição inicial para juntar o documento em 15 dias. Da mesma forma que a reconvenção, embora não tenha previsão de emenda à reconvenção, como a reconvenção ela tem uma natureza jurídica, né, de ação, porque é um contra-ataque do réu em face do autor, se faltarem os requisitos da reconvenção, da petição reconvencional, do pedido reconvencional, também é cabível a emenda. Então, também nesse caso, é necessário que o juiz indique qual é a diligência que deve ser adotada pela parte autora. No âmbito da Defensoria Pública, eu via muito isso acontecer na prática, os defensores não têm muitas vezes acesso à parte. Fazem aquele cadastro, não sei como é aqui em São Paulo, mas fazem um pré-cadastro, pegam um telefone, mas muitas vezes aquela pessoa não vai mais lá, ou então o defensor muda, enfim, não tem mais acesso. Então, muitas vezes, o defensor é intimado para emendar a petição inicial, mas ele não tem as informações que o juiz está requerendo. Então, nessa hipótese, o CPC traz expressamente que o juiz deve intimar pessoalmente a parte para prestar aquelas informações quando dependam exclusivamente dela. Se for um caso de tese jurídica, alguma coisa jurídica que esteja faltando na petição, é claro que o defensor público, de forma autônoma, vai poder fazer isso, essa complementação, sem ter que chamar a parte. Mas se for um documento, se for alguma informação que o defensor público não tem acesso, ele vai perder o prazo de 15 dias da emenda? Claro que não. Ele peticiona ao juiz, porque o juiz não pode fazer isso de ofício, pelo menos não é o que está na letra da lei, né? Embora eu ache razoável o juiz poder fazer isso de ofício, porque ele sabe da dificuldade da Defensoria Pública, mas não é o que está na lei. O juiz vai, o defensor público vai, a defensora pública vai peticionar e pedir para o juiz para que intime pessoalmente a parte para que ela, por si só, apresente esse documento, tá certo? Para justamente evitar essa dificuldade que vocês com certeza vão ter de contato com as partes. O princípio da cooperação, mais uma vez, está aqui presente, como eu já falei para vocês, em relação à emenda da petição inicial. E um outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o limite da emenda. Acontece muito de juízes mandarem emendar 5, 6, 10, 15 vezes, né? Existe um limite para se mandar emendar a petição inicial? Não existe. Mas existe um limite temporal até quando o juiz pode deliberar pela emenda da petição inicial. Prevalece na jurisprudência, especialmente do STJ, que pode a qualquer momento até a sentença, desde que não seja para alterar o pedido ou a causa de pedir. Seja, na verdade, uma forma de esclarecer, uma forma de tirar alguma dúvida que não pode ser tirada no momento da instrução, alguma coisa que não prejudique o processo e o contraditório. Porque a partir do momento em que eu permito que o autor emende a petição inicial fora da fase tradicional procedimental, que é logo após a apresentação da petição inicial, eu estou prejudicando o réu. Vocês concordam? Porque o réu só se defende do que está ali no processo naquele momento. Então, se ele apresentou já a contestação, como é que ele vai se defender se for possível a emenda com alteração de pedido ou de causa de pedir? Não pode. Mas prevalece que, se não for para alterar o pedido, a causa de pedir, se mantiverem toda a estrutura procedimental e não gerar prejuízo para o contraditório, o STJ entende que é possível sim. Esse julgado aqui é de 2016, mas ele ainda vem sendo cobrado, não houve nenhuma alteração em relação a esse entendimento. Quero trazer para vocês também a possibilidade de emenda na ação civil pública, porque está sendo cada vez mais comum a atuação da Defensoria Pública no âmbito das ações civis públicas, até porque hoje se entende que nem precisa mais daquela hipossuficiência que antes se entendia que o defensor só era defensor de pobre, né? Era advogado de pobre, era esse o termo que se utilizava. Muito equivocado, por sinal, porque existem várias vulnerabilidades que podem ser, né, assistidas através da instituição Defensoria Pública. Então, na ação civil pública, é possível sim essa emenda
principalmente porque está ligada à questão da efetividade da tutela coletiva. Então, sempre deve prevalecer, a gente sempre ouve falar na função social do contrato, na função social da propriedade, no direito social, no direito coletivo, no dano moral agora coletivo, dano moral social. Então, por conta disso, é possível sim a emenda da petição inicial na ação civil pública, e eu destaquei aqui um trecho desse julgado e quero ler para vocês, em que o STJ entende que a ação civil constitui um instrumento de eliminação da litigiosidade em massa, capaz de dissipar, eu vou ler daqui porque está um pouco difícil, capaz de dissipar em fim dos processos individuais, evitando ademais a existência de diversidade de entendimentos sobre o mesmo caso, possuindo ainda um expressivo papel de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Então, valendo desse entendimento, o STJ também admitiu a emenda da ação civil pública, mesmo fora daquele prazo, né, tradicional da emenda, que é logo depois da apresentação da petição inicial. Eu vou deixar disponível esse material para todo mundo, presencial e online. Então, assim, não fiquem apressados de copiar os julgados, porque eu vou deixar para vocês tudo disponibilizado, tá certo? Em relação ao pedido, que é um dos requisitos, a gente ainda está tratando dos requisitos da petição inicial, ainda está na primeira parte do procedimento comum. Eu peço que vocês só me alertem se eu estiver falando muito rápido, tá? Porque como eu sou acostumada a dar aula online, olhando para a câmera, que às vezes eu acho que eu tô no momento do estúdio, então eu acabo falando rápido demais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também podem me interromper. Em relação ao pedido, né, eu quero tratar com vocês primeiro sobre a diferença entre pedido imediato e pedido mediato. Tá aqui a definição. Imediato é espécie de tutela jurisdicional. É uma ação condenatória, é uma ação declaratória, é uma ação mandamental. Isso é o pedido imediato. E o pedido mediato é o bem da vida. É o que eu quero obter com aquele processo. Se eu quero um dano moral, eu quero uma decisão condenatória, é uma espécie de tutela jurisdicional condenatória, e eu quero dano moral por ofensa a direito da personalidade. Então, o bem da vida que eu estou procurando é aquela tutela jurisdicional para suprir aquele dano que eu tive com a ofensa a um direito da personalidade. Por exemplo, com a negativação indevida, com a instauração de algum procedimento equivocado contra mim, porque foi utilizado um homônimo, enfim. Tem várias situações de dano moral que hoje a gente vem vendo na jurisprudência. Eu trouxe para vocês especificamente um slide sobre o pedido, porque o pedido, ele é muito importante para a Defensoria Pública, especialmente quando a Defensoria Pública está na parte adversa, está em favor do réu. Porque os pedidos, eles que vão limitar tanto a cognição jurisdicional quanto a atuação do defensor. O contraditório, para ele ser efetivo, ele precisa, né, o defensor, o advogado, precisa saber exatamente o que a parte está pedindo. Então, os pedidos, a importância de delimitar esses pedidos é uma importância para fins de contraditório e de ampla defesa. É necessário que se diga, eu quero dano moral por isso, eu quero dano material por aquilo. Mas é óbvio que em algumas circunstâncias existem os tais pedidos implícitos, que vocês já devem ter ouvido falar, como é o caso dos juros, dos honorários, da correção monetária, das ações de prestação continuada, né? Então, a parte não vai precisar pedir, por exemplo, se você... Como é teu nome? Desculpa. David. O David, como defensor público, ele não vai pedir a condenação e honorários. Ele não precisa pedir. Mesmo assim, ele não pedir, o juiz vai condenar? Claro que vai. Eu tô não falando daquela questão da defensoria receber ou não honorários, tá? Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Mas suponha que ele não peça, o juiz mesmo assim vai condenar, porque existem essas possibilidades de pedidos implícitos, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho que dá para ver melhor. Deixa eu só passar aqui, pronto. Pedidos implícitos, ó.
Juros legais, correção monetária, custas, honorários, parcelas vencidas. Aqui foi vencedoras, mas é vencidas. Isso é culpa do James, porque foi ele que fez o slide. Parcelas vencidas em prestações sucessivas e alimentos na hipótese de procedência da investigação de paternidade. Aqui é uma hipótese muito pouco tratada e vai cair demais isso para vocês. O artigo 7º da lei que trata da investigação de paternidade, ele diz que o juiz pode, depois que for reconhecida a paternidade, fixar os alimentos, mesmo que não haja pedido da parte. Porque isso é uma espécie de pedido implícito. Da mesma forma em que eu, quando ajuizo uma ação pleiteando dano moral ou dano material, eu vou obter a correção monetária e os juros legais mesmo sem pedir, nessa hipótese aqui de alimentos também. Porque é uma hipótese legal de pedido implícito. Isso vocês vai aparecer demais. O que vocês vão mais atuar, principalmente quem for para a área de família, vai ser com investigação de paternidade e alimentos. Vai ser, desculpa o termo, o pau que rola, porque é sempre essa a demanda, a maior necessidade da Defensoria Pública. Prestações sucessivas. Naqueles casos em que, por exemplo, uma ação de despejo cumulada com uma ação de cobrança. Eu, defensor público, eu preciso a todo momento dizer para o juiz: juiz, venceu a parcela tal. Juiz, venceu a parcela tal. Porque eu posso entrar com a ação quando venceu as 3 primeiras parcelas, mas o processo demorar tanto que essas parcelas estejam vencidas na sentença, por exemplo, até a 24ª parcela. Passou 2 anos esse processo, rolando. Eu preciso toda hora pedir para o juiz para fazer o acréscimo daquela parcela, para que na sentença da ação que vai julgar procedente o despejo cumulada com a ação de cobrança, eu também recebo essas parcelas? Não há necessidade, porque é uma hipótese de pedido implícito. Vocês compreenderam? Além dessa questão do pedido, e ainda dentro da petição inicial, eu peço que vocês tenham muita atenção nesse ponto, porque isso é o que cai demais em provas, que é a questão dos pedidos, da acumulação dos pedidos, tá certo? Na acumulação de pedidos, vocês já devem ter, não sei se quem aqui atuou na advocacia, mas é muito comum, quando advogado, a gente pedir assim: eu quero A, mas se Vossa Excelência entender que eu não mereço A, eu quero B. Isso é uma forma de acumulação. E isso é interessante para a gente analisar a questão da sucumbência e do interesse de agir no eventual recurso, tá? Por isso que é importante analisar a acumulação. A primeira, pedido alternativo. O pedido alternativo está relacionado ao modo de cumprir a obrigação. Na lei, por exemplo, diz que o devedor pode cumprir a prestação do modo X ou do modo Y. A própria lei diz qual é a prestação que ele deve cumprir, que ele pode escolher entre A e B. Essa hipótese de pedido alternativo tem que estar presente na petição inicial, mas como o juiz cabe conhecer a lei, o juiz não precisa dos fundamentos jurídicos do pedido, ele precisa dos fatos, ele pode sim aplicar, por exemplo, o artigo 500 do Código Civil. Então, essa hipótese de pedido alternativo não é esse exemplo que eu dei para vocês. Eu quero isso ou isso. Isso não é pedido alternativo. O pedido alternativo é quando a lei me dá a possibilidade daquela obrigação que eu estou sujeita a ser cumprida de um modo X ou de um modo Y, tá certo? Cumulação de pedidos é o que eu falei inicialmente. Cumulação própria. Eu quero danos morais, danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos. Isso é acumulação. Eu quero tudo. Eu estou pedindo tudo. Nessa hipótese, ocorre sucumbência se um desses pedidos não forem atendidos? Sim, ocorre. Porque eu estou fazendo uma acumulação e eu quero todos esses bens da vida aqui. Então, se o defensor público promove uma ação e pede dano moral, dano material e dano estético, e o juiz só concede dano estético e dano material e não concede o dano moral, houve sucumbência em relação ao dano moral. Vocês concordam? Aí, nesse ponto do dano moral, eu só faço uma ressalva, vocês devem se lembrar da súmula
né, que trata de que não há sucumbência quando a parte pede valor a mais e é dado valor inferior. Mas eu não estou falando dessa hipótese, eu estou falando de indeferimento por completo dos danos morais. Então, nesse caso em que eu peço 3 coisas e sou atendido em 2, eu vou sucumbir na terceira parte. Então, eu tenho interesse de agir no recurso? Tenho interesse processual, porque eu pedi danos morais, danos materiais e danos estéticos. Então, se eu só obtive 2 dos danos que eu pedi, esse terceiro eu vou poder sim ajuizar um recurso de apelação, propor esse recurso de apelação para poder receber os 3 pedidos que eu fiz. Cumulação imprópria. Aí é a subdivisão que sempre se confunde em prova, sempre. E isso é muito importante vocês saberem, até para evitar de que muitas vezes aparece um assistido da Defensoria Pública, na Defensoria Pública, e diz assim: doutor, eu quero isso, isso, isso e isso. E aí você fala: olha, mas esse pedido aqui é inviável. Você analisa o risco. E isso tem que ser, esse risco tem que ser feito, tem que ser analisado, não só por quem é advogado particular, o defensor público também, ele tem que analisar esse risco para dizer para a parte se é viável juridicamente o pedido ou não. Então, essa história de cumular, eu vou pedir tudo. A parte, muita gente, né, fala isso, muitos advogados falam assim: eu vou pedir tudo, ou então eu vou pedir logo 100 mil, porque se o juiz der 5, tá bom. Então não peça 100 mil, porque pode sim correr o risco de você sucumbir. E aí o seu cliente, que às vezes está como beneficiário da gratuidade, se em 5 anos ele obter condições financeiras, vocês sabem que mesmo com o benefício da gratuidade, o juiz condena. Né? O juiz tem que condenar. Às vezes acontece, deixe de condenar em custas, faça a gratuidade concedida. Essa não é uma sentença adequada. A sentença adequada é: condeno em custas e honorários no percentual de tantos por cento, conforme artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Entretanto, essa exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 anos até que aquela pessoa adquira condições de pagar as custas, a sucumbência daquele processo. E se não adquirir nesses 5 anos? Aí, paciência, né? Mas pode acontecer, pode um assistido da Defensoria Pública adquirir a capacidade financeira, e não é incomum, não pensem que é incomum, porque quando magistrada eu me recordo bastante em que em ações de anos atrás, que eu não tinha julgado, vinha um pedido dentro daquele próprio processo, informando: essa parte agora tem condições financeiras, está aqui a quantidade de imóveis que ela tem no nome dela. Então acontece muito. Então é importante não pedir tudo à torta e à direita, justamente por esse risco. Vocês precisam fazer essa análise de risco. E na acumulação, ela se divide, a acumulação imprópria, em subsidiária ou eventual ou alternativa. E aqui observem, mais uma vez, pedido alternativo e cumulação alternativa são 2 coisas completamente diferentes. Na acumulação alternativa, eu não tenho ordem de preferência. Eu digo para o juiz: excelência, eu quero isso ou isso, tanto faz. Eu não estabeleço como advogado ou como defensor uma ordem de preferência. Então, nessa hipótese de cumulação imprópria alternativa, se me for concedido o pedido A, eu tenho interesse no recurso do pedido B? O que é que vocês acham? Não, porque eu não estabeleci a ordem de preferência. Então, tomem cuidado com isso também, porque o assistido vai dizer assim: ô doutor, mas eu queria era o A e foi concedido o B. Então, estabeleçam a ordem de preferência, se viável, é claro. Estabelecendo essa ordem de preferência, o pedido não vai ser mais alternativo. Na verdade, ele vai existir uma hipótese de cumulação subsidiária ou eventual. Por exemplo, uma ação de anulação de contrato. Você, defensor público, chegou assistido lá na Defensoria Pública e diz: doutor, com mania do excelência, doutor, eu quero rescindir esse contrato aqui. Mas na verdade eu acho que dá para anular ele integralmente. Dá para anular porque esse contrato aqui é inválido, por isso, enfim.
E aí você, como defensor público, analisa e percebe que é o caso de anulação do contrato. Porém, se não for possível anular esse contrato, ainda tem uma outra possibilidade: declarar umas 2 ou 3 cláusulas abusivas que vão onerar menos esse assistido da defensoria. Então, eu estou estabelecendo a minha ordem de preferência. Eu quero a anulação do contrato, porém, Excelência, se não for possível a anulação, se Vossa Excelência entender que não é o caso de anulação, eu quero a rescisão das cláusulas 4, 5 e 6. Nessa hipótese, eu tenho interesse recursal? Tenho, porque eu estabeleci a minha ordem de preferência. Então, observem bastante isso. Cumulação imprópria se subdivide em subsidiária ou eventual e também em alternativa. Mais uma vez, todo esse material, todos os slides, então, não se preocupem em copiar, tá certo? Quais são os requisitos para a cumulação dos pedidos? Compatibilidade entre os pedidos, com a ressalva da acumulação imprópria. Porque na acumulação imprópria, eu não preciso dos pedidos serem compatíveis, porque eu peço uma coisa ou a outra. Então, se o juiz me conceder A, ele vai eliminar necessariamente B. Então, não há necessidade de compatibilidade na acumulação imprópria. Outro requisito, competência. O juiz tem que ser absolutamente competente para todos aqueles pedidos. Não adianta eu acumular um pedido que é submetido à Justiça Comum Estadual com outro pedido que é da Justiça do Trabalho, porque não vai ser possível essa acumulação. E se for o caso de competência relativa? Se for o caso de competência relativa, normalmente vai ter ocorrido a conexão. Porque se eu peço uma coisa e em outra demanda, eventualmente, eu peço outra e tem a mesma relação, a mesma causa de pedir, mas o pedido é diferente, as partes são iguais, vai haver a conexão. Então, o principal nesse caso aqui é em relação à competência absoluta, porque o juiz tem que ser absolutamente competente, porque senão vai ocorrer a cisão dos procedimentos, como é o caso da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, tá certo? E o procedimento tem que ser adequado. Não adianta eu formalizar um pedido, por exemplo, numa ação de falência ou numa ação de recuperação judicial com um pedido sujeito à justiça, à jurisdição da Justiça Comum, excluindo aí a universalidade da falência. Vamos pensar que é uma hipótese em que o juízo universal não se aplica nesse caso. Eu não posso fazer essa acumulação. Ah, Carol, mas eu não posso, o CPC diz lá. Eu posso fazer a acumulação se eu optar pelo procedimento comum, porque ele é mais amplo. Não, nesse caso da falência, por exemplo, ou do inventário, não há essa possibilidade, mas são exceções. Em regra, se eu tenho, por exemplo, um pedido que poderia estar sujeito ao juizado especial e um pedido que poderia estar sujeito ao procedimento comum na Justiça Comum Estadual, eu posso optar por propor todos na Justiça Comum Estadual em cumulação. Vocês compreenderam? Claro, à vontade, diga. Eu já vi uma inversão da guarda, né? Inversão da guarda, aí você pede a exoneração, uma vez com a inversão, e com a acumulação de alimentos. Eu já vi juiz indeferir, dizer que não é possível acumular, já vi juiz... A exoneração acumulada com... alimentos. A exoneração, e caso não for aceita a exoneração, pedir a redução? Não. É porque assim, a guarda, por exemplo, estava com o genitor. Tá. Aí, faticamente, inverteu-se a guarda. Tá, foi para a genitora. Isso, para a genitora. Aí, nisso, você pede a exoneração de alimentos, uma vez que ela devia alimentos, né? E pedindo também que seja fixado alimentos para o genitor, uma vez que ele não está mais com a guarda. Eu, particularmente, não vejo problema. Eu já vi... Mas é mais fácil, porque... Nesse caso, no seu caso, a mãe tá querendo se exonerar porque era ela que pagava os alimentos, né? Pagava para o pai, que ele era o guardião, ela quer se exonerar, mas ao mesmo tempo ela quer pedir alimentos ao pai. Você percebe aí que as partes são diferentes. A exoneração é em face do filho, que naquele momento estava sendo representado pelo pai,
E os alimentos também são em favor do filho, só que ela vai ser a representante, concorda? Ela tá em polos distintos nesse caso. Eu não vejo problema a partir do momento em que ela pede a exoneração em face do pai, né? E pede para que ele pague os alimentos, porque nesse caso os alimentos, né, eles são submetidos àquela cláusula rebus sic stantibus. Então é uma questão de celeridade, de otimização, você poder fazer o pedido no mesmo processo, ainda que sejam partes distintas, porque no momento ela está representando o filho e no momento ela está contrária ao filho, concorda? Né? Eu não vejo problema a priori nesse sentido, justamente porque os alimentos eles podem ser revistos a qualquer tempo. Então, o que adianta ela se exonerar e entrar com uma outra ação de alimentos? Aí vamos para o caso prático. Vamos supor que esse magistrada que você falou, não, eu já vi juiz não deferir. Mas vamos ver a situação prática. O juiz que não defere. Você propõe como defensora pública a exoneração e a ação de alimentos. Esses processos vão para onde? O mesmo juiz. Concorda? Porque vai ter conexão aqui. Não precisa ser a causa de pedir a mesma. Eu estou querendo rever os alimentos, um para exonerar e outro para pedir do pai que foi, né, que não vai estar mais exonerado daquela obrigação. Então, por uma questão de conexão e para evitar decisões conflitantes, você aplica aquela regra dos 53, não me recordo o parágrafo, mas que o Didier chama de teoria materialista da conexão, né? Então, nessa hipótese, a conexão vão para o mesmo juiz e esses processos vão tramitar provavelmente em apenso. O juiz vai mandar a pensar, adiantou em deferir? Só deu mais trabalho. É a mesma coisa, acontece muito isso, sabe aonde? No cumprimento de sentença de alimentos. Eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, mas acontece muito do defensor público ajuizar um cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão e outro cumprimento de sentença pelo rito da penhora. Não há necessidade, é possível a acumulação de ritos. A diferença é que você só vai fazer 2 mandados. Um para pagar em 3 dias sob pena de prisão e o outro para pagar em 15 dias sob pena de penhora. Mas não tem, acho que alguma determinação, não sei se súmula ou alguma coisa do STJ. Tem entendimento do STJ que pode acumular, mas ainda tem juízes que não admitem acumulação. Mas então acho que é entendimento antigo que dizia para separar, não é isso? Não, tem entendimento do STJ no sentido de que é possível a acumulação dos 2 pedidos, desde que, quando o juiz for despachar, ele vai despachar no sentido de mandar pagar em 15 dias sob pena de penhora e aquelas 3 últimas prestações ou as que se vencerem durante o processo vão estar sujeitas ao rito da prisão civil. Entendeu? É sim possível a acumulação. E se não for possível a acumulação, se o juiz entender que não é possível, vai acontecer essa mesma hipótese que eu te falei. Vão ser 2 processos no lugar de 1. Entendeu? É nesse caso a acumulação de procedimentos, e não de pedidos em si, porque o pedido é executar os alimentos. Entendeu? Só que eu estou executando as 3 últimas parcelas pelo rito da prisão civil e as mais antigas, que são aqueles alimentos mais pretéritos, pelo rito da penhora. É uma questão mais, eu às vezes nem falo que é jurídico, eu acho que se a gente trabalhasse com bom senso, muitas coisas seriam resolvidas, tá? Ainda sobre o pedido, vamos tratar agora das hipóteses de alteração do pedido. A demanda, ela precisa necessariamente se estabilizar. Não dá para ficar ad eterno o juiz mandando emendar, a outra parte pedindo para alterar o pedido, o réu aceitando ou recusando. Em algum momento o processo tem que se estabilizar para se organizar e aí ser possível a prolação de uma sentença e finalmente esse processo terminar. Então, o marco que vocês têm que estabelecer em relação à alteração do pedido é a citação. Se for antes da citação, o autor, pode alterar a qualquer momento. Mesmo que tenha emendado, o juiz tenha mandado emendar, pode alterar? Pode, não tem problema.
Se houve a citação, é possível a alteração? Depois, só se houver a concordância da parte contrária. Carol, mas se a parte contrária for revel, eu posso alterar o meu pedido? Até pode, mas aí o juiz vai mandar citar de novo. Porque a parte foi revel em relação àquele primeiro pedido, aquela primeira citação. O réu precisa integrar o processo, a relação jurídica processual por inteiro. Então, se eu, autor, altero o meu pedido, faço a mudança desse meu pedido sem a concordância do réu, mesmo ele sendo revel, o juiz vai ter que abrir o contraditório de novo. Paciência, você devia ter alterado no momento oportuno. Então, mesmo revel, prevalece entendimento doutrinário jurisprudencial pacífico que é necessário sim haver a nova citação do réu. Depois da citação, réu citado compareceu ao processo, precisa anuir com a alteração do pedido ou da causa de pedir. Se não anuir, o processo vai prosseguir normalmente com aqueles pedidos iniciais e o autor pode eventualmente propor uma nova demanda com aquele pedido que ele esqueceu de acrescentar ou tentou acrescentar, mas o réu não concordou. E depois do saneamento, aí já não pode alterar mais nada, porque é no momento do saneamento, e eu sempre digo isso, eu achava, quando magistrada, mais difícil fazer o saneamento do que a sentença. Porque o saneamento é justamente o momento em que você vai analisar quais são os argumentos do autor, quais são os argumentos do réu, quais são as provas que eles estão requerendo, quais são as provas que eu vou deferir ou indeferir se forem protelatórias. O que é que está sendo discutido naquele processo? Eu vou estabelecer os pontos controvertidos, eu vou estabelecer, por exemplo, se for uma prova pericial, quais são os quesitos. Então, o processo, a decisão de saneamento, ela é mais difícil de ser feita. Porque na sentença eu já tenho a instrução, eu já tenho todo aquele procedimento formado, eu já tenho todas as provas. É claro que eu vou me debruçar mais tempo naquele processo para proferir uma decisão. Mas o saneamento, se você fizer errado, ele lasca o processo inteiro. Porque o saneamento, eu trago como exemplo para vocês, até por uma questão prática, quando eu fazia decisão de saneamento, eu levava para audiência de instrução, o processo lá no Pará era físico, ainda é físico, alguns que são PJE, só a minha decisão de saneamento para instrução. Eu não trazia aqueles 3, 4, 5 volumes de processo. Por quê? Porque eu estabeleci ali os pontos controvertidos. Então eu não vou perguntar para as partes o que está fora daquilo que eu estabeleci. Porque se eu estabeleci os pontos, intimei as partes sobre a decisão de saneamento e elas não se manifestaram, é porque aquela decisão precluiu. Então não tem mais questionamento sobre aquilo. Então a decisão de saneamento é ótima para isso. Vocês, quando estiverem participando da audiência de instrução, levem a cópia da decisão de saneamento. Sabe para quê? Para falar para o advogado ou para o outro defensor, que pode ser que do outro lado seja um defensor também, doutor, isso aqui, essa pergunta, qual é a relação que ela tem com o fato controvertido? Porque realmente a gente precisa se preocupar com isso, porque às vezes a audiência de instrução ela demora horas com as pessoas discutindo coisa que não tem relevância nenhuma para o processo. Principalmente em ação de família, principalmente em inventário e sucessão. Vai falar de traição, vai falar da rapariga, de não sei quem, vai falar de tudo, tudo. Então, se você não tiver uma organização como juiz e também como defensor, como advogado, isso aí vai desandar, você mesmo vai se perder na audiência. Então, eu acho particularmente que é a fase procedimental que o juiz tem que prestar mais atenção. Porque se fez errado, lá na frente ele vai ter que corrigir. E já aconteceu de corrigir, e cito para vocês um exemplo, em uma ação de erro médico, em que eu peguei o processo já na fase de sentença. E quando eu vi a instrução, eu olhei e disse, eu não sei o que eu vou julgar. Porque nada foi esclarecido. Nada se foi, foram fixados os pontos controvertidos aqui, mas na instrução nada foi perguntado sobre aqueles pontos controvertidos. Foi tudo diferente do que estava na decisão. Aí o que acontece? Uma nova instrução.
e aí mais, acho que já tinham 7 anos o processo, aí mais tempo, né? Ainda fui pedir uma tal de intervenção do amicus curiae, que as pessoas não entenderam. Eu fui extremamente criticada por causa, né, de chamar o amicus curiae. E aí acabou que eu fiquei na dúvida. E na dúvida, quando o juiz, na dúvida é bom no processo penal, porque a gente, né, sempre absolve o réu, mas no processo civil, o juiz, quando tem dúvida, ele vai ter que utilizar o ônus da prova. Ele vai ter que utilizar a regra probatória. Ele vai ver se o autor fez, né, apresentou provas dos fatos constitutivos do direito dele, ou se o réu se desincumbiu do ônus de provar os fatos desconstitutivos do direito do autor. Se o autor não comprovou, paciência, ele vai arcar com o risco da improcedência. Então, eu acho muito difícil para o juiz decidir com dúvida, é por isso que eu refiz a instrução, mas ela não teria necessidade de ser refeita se o saneamento tivesse sido adequado, se a audiência de instrução tivesse sido adequada. Compreenderam a importância? Interpretação do pedido. Lá no artigo 322, parágrafo 2º, há um dispositivo que diz o seguinte: o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. É muito comum que, às vezes até por inexperiência ou mesmo naquelas situações de atermação nos juizados especiais, a parte peça uma coisa e a consequência daquilo ali não esteja previsto no pedido dela. Por exemplo, eu tenho uma ação envolvendo um determinado imóvel. Eu quero cancelar aquela compra e venda daquele imóvel, eu quero fazer o cancelamento daquela compra e venda por algum motivo, porque houve coação, houve algum defeito do negócio jurídico, enfim. E eu peço para que o juiz considere que eu fui coagido a realizar aquele negócio jurídico. Qual é a consequência desse pedido? A anulação da escritura pública. Só que eu não peço a anulação da escritura pública. O juiz pode conceder? Óbvio que pode, porque ela é uma consequência necessária da procedência do meu pedido. Então, por conta disso, existe esse dispositivo. Que o juiz pode, ou melhor, ele deve interpretar o pedido de uma forma mais ampla possível. Isso não significa proferir uma sentença citra, extra ou ultra petita. Na verdade, significa analisar os fatos que estão ali presentes e verificar se as consequências jurídicas são aquelas que estão no pedido ou se são além daquilo ali. Tá? Então não há problema nenhum. Um exemplo, o mais clássico é esse em relação a essa questão imobiliária. O enunciado 285 do FPPC, por isso que às vezes eu estava falando quando você chegou depois, eu falei para eles terem muito cuidado com os enunciados, porque o enunciado muitas vezes vai contra a jurisprudência e às vezes vai no mesmo sentido. Até que passe uns 15 anos, a gente vai ter um código talvez consolidado, porque com 3 anos a gente não tem, né? Infelizmente a gente não tem. Então, esse enunciado do FPPC, o 285, ele faz uma espécie de interpretação sistemática, trazendo o que o Código Civil prevê para o processo. O Código Civil, lá no 112, ele diz o seguinte, que nas declarações de vontade deve-se atender mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. Então, no processo também, eu devo atender mais à intenção da parte do que necessariamente está expresso ali. Isso não é agir com imparcialidade, na verdade isso é privilegiar um princípio que hoje está sendo muito falado, que é da primazia do julgamento do mérito, evitar aquelas decisões meramente terminativas, porque é muito comum hoje, principalmente com o CNJ exigindo meta, torto e a direito, você vê decisões com base no 485, decisões terminativas de processos que estão há 3, 4 anos em tramitação. Isso é absurdo, isso é um prejuízo gigantesco, isso gera uma meta, gera um ponto para aquele juiz, para aquela vara, para aquele tribunal, mas gera um prejuízo gigantesco, né, para aquela parte. Eu já vi juízes comentarem, inclusive, comigo, falando assim, vamos pegar aí os processos que estão sem movimentação por parte do autor há mais de 1 ano. Aí a secretaria trazia, porque tinha como ver isso no sistema. E aí o juiz pode fazer
a petição aí para tudinho extinguindo sem resolução do mérito. Mas, doutor, para extinguir sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor, precisa de duas coisas. Requerimento do réu, se o réu tiver sido citado, né? E intimação pessoal. Vocês lembram? Tem até uma súmula do STJ. Não! Daí, desses 200 aí, se 10 recorrerem, a gente eliminou 190, só 10, né? 190. Então, a gente eliminou quantos por cento aí do meu acervo? Isso é ótimo, mas isso é péssimo para o jurisdicionado. Porque na maioria das vezes, e isso eu vi muito na Defensoria Pública, o assistido de vocês chega 3, 4 anos depois. E aí aparece lá no fórum, eu mudei de endereço. Aí o defensor fala, mas rapaz, eu não te falei que se você mudasse de endereço, era para você vir aqui, para você dizer que você mudou e tudo. Mas doutor, eu esqueci, porque é na roça, porque é não sei aonde, porque não tem telefone, porque não tem isso, e o processo foi extinto. Por quê? Foi extinto? Porque tentou se intimar pessoalmente a parte, observando o que prevê a legislação, mas tem um dever processual que diz que as partes têm que manter atualizados seus endereços sob pena de, se precisarem ser intimadas, ser considerada válida a intimação dirigida para o endereço que está no processo. O juiz, nesse caso, fez de forma adequada a extinção, não naquele caso, eu já estou em outro, viu? Não na situação, mas nessa situação, intimou pessoalmente, fez, está na lei. Mas foi uma coisa boa para a parte? É óbvio que não. E não adianta. Pode ser em São Paulo, pode ser em Santa Catarina, no Rio, onde tem as estruturas de defensoria melhor possível. Mesmo assim, vocês não dão conta de saber onde fulano mora. E vocês não vão lá na comunidade, lá no bairro, lá na periferia, onde quer que seja, atrás daquela pessoa. Então, assim, é bem complicado a gente ter que lidar com meta e ao mesmo tempo ter que lidar com pessoas. É por isso que eu sempre disse como magistrada que por trás de cada processo existem pessoas. A partir do momento em que o juiz, o promotor, as partes, o advogado, o defensor percebe isso, a gente cuida melhor dos processos. Evita essa litigiosidade, mas se não for, né, essa forma de interpretação com base na boa-fé, na primazia do julgamento do mérito, a gente só vai estar aumentando os números do judiciário que estão cada vez mais estratosféricos, né? Então, esse enunciado eu acho extremamente válido porque faz uma interpretação sistemática, traz a boa-fé e eu acho que dá para ser utilizado no processo e por vocês quando vocês forem argumentar alguma questão, alguma falta de algum pedido, alguma decisão nesse sentido. Nesse enunciado é só falando que esse dispositivo que eu mencionei para vocês, ele se aplica a todos os atos postulatórios, inclusive a contestação e ao recurso, porque aqui parece que o pedido é o da inicial, né? Mas você tem que analisar esse pedido na reconvenção, na contestação, no recurso. Então, esses dois enunciados são extremamente importantes. E um dos julgados do STJ sobre essa interpretação do pedido diz o seguinte: o pedido em processo judicial deve ser interpretado pelo magistrado como análise integral da petição, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo que não de maneira expressa. A análise não pode ficar restrita ao capítulo referente aos pedidos. Então, tomem muito cuidado na petição de vocês, porque é muito comum o juiz pegar uma petição inicial e ir lá para o final e olhar do pedido. Eu não estou fazendo isso como uma crítica. Eu fui do judiciário, pretendo retornar e sei que, por falta de tempo, muitas vezes, de pessoal, de servidor, o juiz não consegue analisar tudo. Então, das duas, uma. Ou vocês colocam tudo nos pedidos para evitar isso, ou a gente tenta melhorar o judiciário. Eu acho melhor a primeira opção. Difícil, né? Vamos lá, ainda na petição inicial. Vocês estão vendo, eu tô correndo muito, tá? Eu tô querendo tratar de tudo porque é um tema, procedimento comum é o que mais cai. Além dele, recurso e intervenção de terceiros. É o que tá caindo muito
em concursos, magistratura, defensoria e Ministério Público. É o que mais cai, principalmente a parte de recurso. Então, no procedimento comum, ainda tem a questão do indeferimento da petição inicial, que vocês devem já ter uma noção aí na cabeça de vocês do procedimento. Tem a petição inicial, o juiz determina a emenda, eu não apresento a emenda no prazo de 15 dias e aí vai uma decisão de indeferimento. Essa decisão de indeferimento pode ser fundamentada nesses 4 incisos aqui, mas a principal delas é pela ausência de emenda. O juiz não pode indeferir de imediato a petição inicial, sem oportunizar a parte de emendar. Também não pode, por exemplo, vocês já devem ter visto um julgado recente que foi deliberado pelo STJ que nos casos de gratuidade, quando a parte não comprova, o juiz não pode indeferir o benefício de plano. Ele tem que intimar a parte para a parte comprovar que ela é ou não hipossuficiente, né, financeiramente. Isso está no código. Isso não precisava o STJ se manifestar. Mas é mais uma vez a ideia de meta, porque sentença é sentença. Para o CNJ é sentença, com mérito ou sem mérito, é um processo a menos, é um volume a menos. Então, acontece muitas vezes de ter esse indeferimento sem ter a manifestação das partes, mas isso é muito raro, porque não está correto. Manda emendar, não emendou, ou então emendou fora do prazo, pode haver um indeferimento. Eu ainda acho que fora do prazo ainda dá para relevar, dependendo do fora do prazo. Porque acontece muitas vezes... Oi? Acontece muitas vezes de o processo vir inconcluso quando já transcorreu os 15 dias úteis. E aí a conclusão vai lá para baixo, porque tem outros processos ali em cima. E aí o juiz só vai analisar quando está com 60 dias. Na melhor das hipóteses, quando está com 60 dias, a emenda da inicial. Aí o juiz analisa, vê que foi emendado e não vê que foi emendado fora do prazo. Não percebe, manda citar o réu. Aí o advogado do réu, opa, teve uma emenda aqui. Aí olha, não, foi fora do prazo. Vamos pedir para que a petição inicial seja indeferida. E às vezes o juiz indefere. Não está correto. Ah, Carol, mas foi fora do prazo. Tá, mas o juiz pode dilatar prazos processuais. Ah, mas ele só pode dilatar antes de terminar o prazo. Tudo bem, mas o juiz cabe sanar as irregularidades do processo sempre se valendo da primazia do mérito. Então pronto, eu acho que não tem o que discutir em relação a isso. É uma demora do judiciário, né? Se por acaso o juiz pegar o processo e não tiver a emenda ali, aí beleza, mas se ele pegou e foi cumprida, a instrumentalidade das formas foi privilegiada. Por quê? Porque a parte cumpriu a deliberação, tá ali. Por que eu vou agora, depois de o réu ser citado, indeferir a petição inicial? E o pior, como já houve contraditório, quem é que vai ser sucumbente? O autor. Mesmo tendo cumprido, só para gerar um novo processo. Acontece demais isso, mas particularmente eu acho que não é o mais adequado. Havendo indeferimento da petição inicial, tem uma possibilidade de recurso e nesse recurso ser feito o juízo de retratação. O juízo de retratação, ele vai aparecer muitas vezes nas provas de vocês como efeito regressivo da apelação. Eu acho um absurdo ter nome para tudo e às vezes uns 4, 5 nomes a gente sabe o que é, mas com aquele nome a gente não sabe, é aquele nome que cai na prova. Infelizmente é isso. Mas o efeito regressivo da apelação é justamente o juiz poder voltar atrás daquela decisão a partir do momento em que ele percebe, putz, me equivoquei, eu vou me retratar. Nessa hipótese aqui, eu fiz uma síntese do que a gente viu até agora, né? Tem a petição inicial, a emenda. Se não emendar, que é o caso que a gente está tratando, o juiz vai indeferir a petição inicial. A parte autora pode apresentar recurso ou se mantém inerte. Se ela se mantém inerte, o que é que acontece? Transita em julgado e o réu é intimado da sentença e do trânsito em julgado. Mesmo assim, o réu vai ter que ser intimado para saber que aquele processo foi extinto. Mas se a parte apresentar um recurso de apelação, ela pode, na peça recursal, pedir para que o juiz se retrate.
E se o juiz se retratar, o que é que vai acontecer? O réu vai ser citado para contestar. É como se o processo voltasse, né, de onde ele parou, de onde deveria ter ocorrido, né, a continuidade após a emenda. Se não se retratar, o réu também vai ser citado, mas não para participar do processo inicial, e sim para apresentar contrarrazões. Qual é o problema que existe aqui nessa retratação? A apelação hoje, quem faz o juízo de admissibilidade dela? O juízo de admissibilidade da apelação, quem faz? O ad quem? Porque no CPC atual não tem mais o duplo juízo de admissibilidade. Era comum no CPC de 73, eu, magistrada de primeiro grau, fazer o juízo de admissibilidade e o tribunal fazer novamente. Agora não tem mais isso. É o 1009, eu ainda não decorei o código não, mas é o 1009, não me lembro o parágrafo. Depois das contrarrazões, a apelação é remetida ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, tá? Então, o que se discute aqui nesse ponto é: o magistrado de primeiro grau recebe a apelação com pedido de retratação, mas essa apelação é intempestiva. Ele pode se retratar? Se a gente pensar que ele não pode fazer o juízo de admissibilidade, então, se ele olhar que é intempestiva, ele não vai se retratar. Mas ele não pode fazer o juízo de admissibilidade. Ele não vai estar fazendo nesse caso? Vai estar fazendo. Isso foi um problema que a doutrina vem entendendo. Isso é uma posição do Daniel Amorim, do Didier, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, tem um enunciado nesse sentido, de que nesse caso específico do juízo de retratação, o juiz pode sim analisar exclusivamente a tempestividade para fins de retratação, entendeu? Embora não tenha mais o duplo juízo de admissibilidade na apelação, se ele fosse retratar, essa apelação tem que ser tempestiva. E se não for, ele não vai poder se retratar. É uma posição doutrinária. Ah, então, se ele não fosse se retratar, mesmo ele verificando, ele tem que deixar, tem que deixar subir para o tribunal. Tem que deixar. E o tribunal é que vai dizer, anula essa sentença, volta ou faz o julgamento com base na teoria da causa madura. É o tribunal que vai analisar se é tempestivo, se tem regularidade formal, se o recurso tem custa, se não tem. Mas para fins de retratação, prevalece na doutrina que o juiz, para se retratar, ele precisa analisar a tempestividade. Isso não é uma forma de usurpar a competência do tribunal, mas ele só vai analisar isso. Por exemplo, deixo de fazer o juízo de admissibilidade em razão de, na sistemática atual, não existir esse duplo juízo, porém reforço que não me retratei em razão desse recurso dever ser considerado intempestivo. E deixo o tribunal dizer se é ou não é intempestivo, tá? Eu posso só analisar esse ponto. O juiz pode analisar só esse ponto, entendeu? Isso é muito doutrinário, é bem, assim, comum de cair em segunda fase. E se o juiz se retratar, a apelação é tempestiva, o juiz se retrata, o autor pagou as custas da apelação. Essas custas são devolvidas por causa da retratação? Não. Porque já foi uma preclusão consumativa aqui. Tá? Porque ele apresentou o recurso, pagou as custas, não importa se o juiz errou ou não errou. Se realmente tiver ocorrido um equívoco do juiz, paciência, as custas não vão ser devolvidas, tá certo? É o que vem prevalecendo. Não está no código, e o que não está no código é o que vai começar a ser cobrado de vocês, porque o que é novidade já está manjado, né? O que é novidade já não é mais cobrado. E RDR agora ainda tem umas questões ou outras, mas desconsideração da personalidade jurídica, essa questão da impugnação ao cumprimento de sentença, embargos, tudo que foi novidade já está muito manjado. Então, as bancas de concurso vão tentar pegar o que não está no código. Vamos lá. Diga. Não, a desconsideração
desconsideração mudou, né? A desconsideração da personalidade jurídica mudou. Na verdade, ela abarcou muito do que a jurisprudência já entendia. Algumas coisas diferentes da doutrina, por exemplo, ela exige que ocorra a citação, né? Não pode desconsiderar sem a citação do sócio ou da pessoa jurídica no caso da desconsideração inversa. Essa era uma posição do Fábio Ulloa, então foi também incorporada no CPC. Era muito de doutrina trazendo para o código, né? Mas tem umas coisas da desconsideração um pouco equivocadas. Eu só vou citar uma porque a gente acabou entrando no tema. Vocês olharem lá na desconsideração, ele fala que quando ela não for requerida na petição inicial, ela suspende o processo. Não sei se vocês se lembram desse dispositivo. Quando ela não for requerida na petição inicial, ela suspende o processo. Aí imaginem o seguinte, um cumprimento de sentença. Eu proponho a ação contra a empresa A. A empresa A não tem patrimônio. E eu peço a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa A. O processo vai permanecer suspenso em relação à empresa A, concordam? E vai prosseguir a desconsideração em relação aos sócios. Entendido até aqui? Mas se eventualmente eu acho um bem da pessoa jurídica e esse processo está suspenso, eu vou ter que esperar a decisão da desconsideração? Entendeu? Então tem umas coisas um pouco obscuras e é por isso que os concursos, eu acho que vão começar a ir para essa linha de fora do código, porque o código não resolve tudo. Eu tenho um juiz lá no DF que ele odeia o CPC novo, porque ele diz assim, tava ruim, agora tá pior, né? Porque as pessoas, a gente brasileiro se acostumou a se preparar para as coisas de última hora. O CPC teve um ano de vacácio e ninguém se preparou para ele. Ninguém se preparou. A gente não tem estrutura, audiência de mediação e conciliação no interior, não sei aqui em São Paulo, mas vai nos interiores um pouco mais distantes, quem faz é o juiz. A gente não tem mediador. E o CNJ diz, tem que ter, tem a resolução lá do CNJ, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é igual aquele depoimento especial em relação às crianças vítimas, né, de algum abuso, de alguma violação de direitos. Como é que eu faço depoimento especial? Eu digo para vocês por mim, quando era juíza, eu não fazia depoimento especial. Por quê? Porque eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, não sou pedagoga e não tinha nenhum desses profissionais no fórum. E aí, o que é que acontecia? O delegado dizia que não ia fazer, porque na lei do depoimento especial eles têm que ter, né? Pode haver até como uma prova antecipada, né? Mas tem que ser no juízo, não pode ser na delegacia, então o delegado não ouvia. Acabava de ocorrer um estupro de um vulnerável, o delegado não ouvia. E aí o que é que acontecia? O processo é para o juiz, se vira. E aí numa audiência em que o promotor é homem, o defensor é homem, o juiz é homem e tem uma criança para ser ouvida. E você tem que perguntar para ela algumas coisas que era melhor se fosse através de desenhos, através de brinquedos, de outras formas. A gente não está preparado. Não tá. O defensor público, embora seja um psicólogo dos assistidos, que na maioria das vezes eles vão para lá para desabafar, né? Não querem mais nem saber do processo, querem realmente desabafar, a gente não está preparado. Primeiro que a gente não tem estrutura, não tem tempo e não tem preparo, a gente não foi preparado para isso. O juiz não foi preparado para ser psicólogo, para estar formulando... Eu sentia vergonha de fazer pergunta para as partes. Eu ficava, como mulher, às vezes para uma outra mulher, eu me sentia envergonhada, porque a gente não tem esse preparo, infelizmente. Mas vamos continuar no processo civil, é mais interessante o penal, o processo penal, o ECA, né? Mas vamos continuar com a nossa aula. Improcedência liminar do pedido. No CPC de 73, ela já existia em hipóteses um pouco mais restritas e agora ela veio, né, de uma forma mais evidente, especialmente depois do artigo 927, que é aquele que trata dos precedentes vinculantes. Vocês já devem ter ouvido muito falar
que o Brasil está chegando muito próximo do common law, que está abandonando a ideia do civil law, que está aplicando stare decisis, que está... Não é bem assim. Quando você se aprofunda realmente no tema, a gente percebe que o Brasil normalmente importa as coisas, mas do jeitinho brasileiro, e normalmente é errado, né? Porque não adianta eu pegar uma coisa que está lá na Finlândia, que está lá nos Estados Unidos e tentar aplicar aqui que não tem efetividade, não tem estrutura, né? Então, eu cito o caso dos precedentes, e quem é uma pessoa muito crítica em relação a isso é o Lênin Streck. E a gente não pode ter um sistema de precedentes vinculantes se a gente não tem uma jurisprudência estável. A gente não tem segurança jurídica nenhuma. A 5ª turma do STJ diz que o artigo 942, que é aquela técnica de ampliação do colegiado, se aplica ao ECA. A 6ª turma diz que não, ou é o contrário. Eu sei que uma diz sim, a outra diz não. Não estou me lembrando exatamente quem, mas dizem o contrário. Se for melhor para o adolescente, no âmbito das medidas socioeducativas, se aplica. Se não for, não se aplica. O outro diz que se aplica de qualquer jeito. Qual é a segurança jurídica que se tem para instaurar um sistema de precedentes vinculantes aqui? Nenhuma. Ah, tem recurso repetitivo. Tem recurso repetitivo. Decidiu agora, recentemente, que a taxatividade do artigo 1015 é mitigada. Porque, se tiver urgência, pode ser interposto o agravo de instrumento. O que é urgência? A urgência para mim pode ser uma, a urgência para você pode ser outra, a urgência para o juiz pode ser outra. Então, não dá, não tem como, né, a gente ter um ordenamento jurídico coerente se a gente não tem uma jurisprudência coerente da mesma forma, né? Mas a improcedência liminar do pedido, ela é basicamente aplicar num processo para, né, o autor, em desfavor dele, um precedente de caráter vinculante. Aplicando esse precedente, eu vou julgar o processo através de uma sentença. E esse julgamento necessariamente vai ser de improcedência. Eu não posso julgar procedente liminarmente, mesmo que seja uma causa que tenha súmula do STJ, recurso repetitivo, manifestação do STF, o que for. O meu julgamento não pode ser de procedência, só de improcedência. Há uma parte da doutrina, até anotei para vocês aqui, que considera esse dispositivo, vou pegar na minha pesca aqui, inconstitucional. É o Leonardo Greco e o Nelson Neri Júnior. Eles consideram inconstitucional justamente por não ter sido instaurado o contraditório. E, para eles, o contraditório ele é importante não só como princípio constitucional, mas também porque o réu tem direito a ter uma tutela jurisdicional. Ah, mas é favorável aqui a improcedência para o réu. A improcedência para o autor é favorável para o réu. Mas verifiquem que nessa hipótese aqui, ó, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência da decadência e da prescrição. E se tiver uma causa suspensiva da prescrição que só o réu pode levantar? É claro que o réu, é difícil a gente imaginar que o réu vai ter a boa fé, vai dizer, não, eu quero litigar, mas eu estou num mundo um pouco imaginário, mas que deveria ser o mundo do deve ser e não o mundo do é. Mas, se a gente for pensar realmente nessa possibilidade de haver renúncia da prescrição ou de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, né, não haveria possibilidade de julgamento de improcedência liminar. E ainda para o autor essa hipótese é prejudicial, porque julgamento liminar de improcedência é uma sentença de mérito. Se, porventura, o juiz reconhecer a decadência e a prescrição, ou a decadência ou a prescrição, ele vai proferir uma sentença e o que é que o autor vai ter que fazer? Apelar. É a única possibilidade. Ah, Carol, mas lá o artigo 9 e 10 do CPC trazem que o contraditório tem que ser observado, inclusive nas questões de ordem pública. Então o juiz deveria falar, ei, autor, teu direito não está prescrito, não? Dá uma olhada nisso aí, mas não é o que diz aqui. Aqui é julgamento liminar de improcedência. Liminar é sem ouvir o autor.
Então há uma crítica muito grande a esse dispositivo, especialmente em relação ao parágrafo 1º. Já o professor Gajardoni, que é o juiz de São Paulo, de Franca, ele diz no livro dele que o réu, que não há inconstitucionalidade e que o réu pode se submeter à pretensão, nesse caso, autoral pela via extrajudicial e que o autor ainda tem o recurso de apelação. Ainda tem um recurso de apelação, que vai demorar quantos anos, né, para ser julgado, até ele explicar que não foi o caso de prescrição. Então, eu acredito, isso é uma opinião minha, que vocês não devem levar em consideração para concurso, mas que deve haver uma interpretação sistemática entre esse dispositivo e o artigo 10 do CPC, que trata da necessidade de ouvir as partes, nesse caso, ouvir o autor sobre as matérias de ordem pública, tá? Eu advogo com essa tese porque é uma questão de otimizar o processo, de evitar que seja proferida uma sentença e aí vamos supor que o juiz profira a sentença e o réu apele. Há possibilidade nessa hipótese aqui de se retratar? Sim, há possibilidade, mas vamos supor que o juiz entenda que é intempestiva, aí vale aquela tese que a gente estudou antes. E aí o tribunal, 5 anos depois, diga, não, é tempestiva, tá aqui, ele comprovou o feriado local na data. Ou então é um prazo em dias úteis e tinha um feriado que não foi considerado pelo juiz, volta o processo. Adiantou alguma coisa? Foi cumprida a pacificação social, a função social do processo? Não foi, né? Essa crítica em relação a esse dispositivo. A gente está com... Aí vocês vão agora e a gente volta às 9, pode ser? Pronto, que aí todo mundo acorda que eu tô vendo que tá...